todos. É o seguinte, então vamos dar uma sequência na matéria da última aula, né? Só para dar um fechamento, eu quero ver se consigo terminar isso em um vídeo só. Bom, seguindo a aula da Rede Minas, então faltou a gente discutir o gráfico, né? Bom, tá aqui, eu desenhei o plano cartesiano, então a gente precisa das funções para poder montar o gráfico. O que caracteriza o gráfico de uma função do primeiro grau? A função do primeiro grau é chamada de função linear. Por que é a função linear? Porque quando eu vou montar o gráfico, na hora que eu coloco vários pontos no gráfico aqui, ele vai formar um desenho, tá? Algumas funções têm desenhos bem específicos. Por exemplo, uma função do segundo grau, se eu coloco ela num gráfico aqui no plano cartesiano, ela vai me dar um desenho mais ou menos assim. Ela vai dar uma parábola, que é uma curva, tá? Se eu desenhar, por exemplo, uma função exponencial, esse aqui seria uma equação do tipo isso aqui, ax² mais bx mais c, né? Y aqui. Seria uma equação do segundo grau. Se eu tiver uma equação exponencial, exponencial, uma função exponencial seria uma função onde o x, a variável x é um expoente. Então ela vai me dar uma equação mais ou menos assim, né? Vai dar uma reta aqui assim, vai dar uma curva desse jeito aqui, outra vai dar outra. E dependendo da função ela tem um desenho, tá? A equação do primeiro grau, ela vai me dar uma reta, tá? Eu vou colocar aqui o plano cartesiano, tá? Numa equação y igual a x mais b, desse jeito, ela vai me dar uma reta. Se eu colocar os pontos aqui, ela pode ser uma reta assim, tá? Ela pode ser uma reta assim, tá? Para baixo. Ela pode ser uma reta horizontal, tá? A gente vai ver os casos aí que acontece. Mas é uma reta. Se eu ligar todos os pontos, isso aqui é uma função, isso aqui é outra função, isso aqui é outra função. Mas todas elas são funções do primeiro grau, tá? Então a gente vai ver isso aqui. Essa e essa, vocês vão ver mais pra frente lá no ensino médio, tá? Essa daqui, talvez ano que vem, tá bom? Então vamos lá então, olha só. Bom, como que eu faço para montar isso então? Eu tenho que colocar muitos pontos? Bom, a gente vai colocar aqui vários pontos para a gente ver o que acontece inicialmente, tá bom? O que acontece? Eu tenho essa primeira função, y igual a 2x menos 6, tá? É a minha primeira função aqui. O que eu vou fazer? Eu vou atribuir valores para x, porque o x é a variável principal, então eu posso pôr o valor que eu quiser para o x, e eu vou encontrar os valores de y. Vamos tentar fazer isso mentalmente, porque os valores não são muito complicados. Eu coloquei valores simples, tá? Eu coloquei aqui o menos 1, eu poderia colocar menos 2, menos 3, 10, 1, 5, 1 milhão, posso pôr o número que eu quiser. Mas como eu quero facilitar para mim, eu vou colocar números pequenos, tá? Eu comecei com negativo, mas se você quiser colocar só número positivo, pode também, tá bom? Então eu coloquei o menos 1, ó, vou colocar o menos 1. Vou colocar menos 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Por que eu estou colocando um número desse jeito? Para eu montar o gráfico, para ele ficar fácil de eu identificar e montar ele ali, eu vou colocar número que anda da mesma quantidade. Eu estou sempre somando mais um. Do menos 1 para o 0 eu ando 1. Do 0 para o 1 eu ando 1. Do 1 para o 2 eu ando 1. Estou sempre andando de 1 em 1. Eu poderia andar de 2 em 2? Posso. Posso andar de 3 em 3? Posso. Procure andar sempre igual. Tipo, eu ando de 1 em 1, 2 em 2, 3 em 3. Nunca assim, nunca anda de 1, passa por 3, depois anda 5, depois anda 1 só. Porque senão o seu gráfico vai ficar estranho, vai ficar as bolinhas tudo separado. Aqui ele vai ficar bonitinho, tá? Tento fazer isso aí. Bom, agora vamos substituir para achar os valores de y, né? Coloquei o valor para x, então olha só. Quando x é menos 1, então aqui vai ficar 2 vezes menos 1 dá menos 2. Fazendo de cabeça. 2 vezes menos 1 dá menos 2, tá? Se você preferir, você pode fazer isso aqui, ó. Eu coloquei lá menos 1, né? Então vai ficar 2 vezes menos 1, menos 6. Tá lá, ó. Menos 6, tá vendo? Menos 6. Esse aqui é o y. Então vamos achar o y. 2 vezes menos 1 dá menos 2, menos 6. E menos 2 vezes menos 1 dá menos 2. Com menos 6 vai dar menos 8. Então, meu y aqui vale menos 8. Então, o primeiro valor que eu tenho para y é menos 8. Tá? Você pode, se você quiser fazer separado aí e tal, né? Vai dar menos 8. Aí, quando o x for 0, então, o próximo número meu aqui é 0. Então, x 0. 2 vezes 0 dá 0. 0 menos 6 dá menos 6. Que não precisa fazer coisa, fazer de cabeça. 2 vezes 1 dá 2. 2 menos 6 dá menos 4. 2 vezes 2 dá 4. 4 menos 6 dá menos 2. Tá? Você pode usar um rascunho, pode fazer de cabeça, tá? 2 vezes 3 dá 6. 6 menos 6 dá 0. Agora, 2 vezes 4 dá 8. 8 menos 6 dá 2. E o 5 agora? 2 vezes 5 dá 10. 10 menos 6 dá 4. E o 6? 2 vezes 6 dá 12. 12 menos 6
dá 6. Bom, uma dica rápida aqui. Se você andou de 1 em 1 desse jeito, do outro lado ele vai andar sempre seguindo a mesma quantidade. Não vai ser de 1 em 1, lógico, né? Porque a função é que define isso. Mas se você reparar, olha só, como a função é do primeiro grau, se eu andei de 1 em 1 aqui. Se eu seguir aqui, reparem bem que do menos 8 para menos 6 eu andei 2. Do menos 6 para menos 4 eu andei 2. Do menos 4 para menos 2 eu andei 2. Então aqui vai andar de 2 em 2. Se aqui eu sigo uma ordem, aqui também tem uma ordem, tá? Então, por isso que eu falei para vocês colocarem sempre seguindo de 1 em 1 aqui, porque aqui vai aparecer qual é o valor que eu vou estar sempre somando. Aqui eu estou sempre somando 2. Então aqui eu já posso montar meu gráfico, tá? Então, seguindo esses dados aqui que eu tenho, então o que acontece? Eu tenho o primeiro par ordenado menos 1 e menos 8, 0 e menos 6, 1 e menos 4, 2 e menos 2, 3 e 0, 4 e 2, 5 e 4, 6 e 6. E aí é só eu colocar aqui no plano cartesiano. Tá? Colocando no plano cartesiano, então, olha só. Vamos aproveitar a tabelinha nossa aqui. Então, o primeiro par ordenado nosso aqui é menos 1 e menos 8. Então, é menos 1 em x, tá aqui, menos 8 em y. Então, tá aqui, ó. Primeiro par ordenado nosso aqui, ó. Então, primeiro parzinho. O segundo, 0 e menos 6. Então, é 0 em x, menos 6 em y. Então, tá aqui. Tá aqui. É 1 em x e menos 4 em y. Então, 1 aqui, menos 4 aqui, ó. Opa, perdendo aqui, menos 4 aqui, né? Então, aqui foi menos 1 e menos 8. 0 e menos 6. 1 e menos 4. Agora, 2 e menos 2. Então, 2 aqui e menos 2 aqui, ó. Certo? Repara que tá tudo alinhadinho, ó. Tá retinho, tá vendo? Aí, depois, 3 e 0, então é 3 e 0, vai ficar aqui em cima, né? Vai ficar aqui em cima. Depois 4 e 2, agora ele vai subir porque vai ser positivo, ó, 4 e 2 aqui. Certo? Depois 5 e 4, então 5 aqui e 4 aqui. E depois 6 aqui e 6 aqui, ó. Tá? Eu fiz sem a régua aqui, mas aqui vocês podem ver que na hora que eu passar colocar a régua aqui, ó, desse até o último aqui, ó, tá retinho, tá todo mundo alinhado, né? E aí a gente tem o nosso gráfico aqui bonitinho, ó. Essa aqui é a primeira função nossa, tá? E legal que ela é infinita. Se eu colocar mais valores, ela vai sendo infinita para cima e para baixo. E essa daqui é uma função crescente, tá? Essa aqui é a primeira função, a função 1 nossa aqui, ó. Primeira função nossa. E ela é uma função crescente. Por que eu sei que ela é uma função crescente? Bom, se eu pegar na ordem que eu escrevo, ela está subindo, né? Ela está subindo, ela não está descendo, ela está subindo. Então ela é uma função crescente. Mas eu poderia já, antes de montar ela, saber que ela é crescente por conta do valor do A. O A meu aqui, ó, o A aqui é 2 e o B é menos 6. Bom, se o meu A é 2, positivo, se o A é positivo, ó, se o A é positivo, a minha reta ela é crescente, tá? Crescente, tá? A gente vai ver o próximo ali que se o A é negativo, né? Meu A é positivo, então vai ser crescente. Se o A é negativo, a reta vai ser decrescente, né? A gente vai ver depois, tá? Então vamos lá para o segundo caso aqui, ó. O segundo caso aqui é o seguinte, olha só. Então eu coloquei o valor menos 1, eu vou completar aqui, ó. Menos 1, 0, vou subindo, eu tô crescendo os números. Aí depois 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Igual eu fiz lá, até o 6, tá? Beleza, então aqui vai ser menos 1. O menos 1, aqui, gente, vou fazer o rascunho aqui para vocês verem. Então vai ficar aqui, ó, é menos 3x mais 1. Então, y igual a menos 3x mais 1. E eu vou colocar o valor de menos 1, tá vendo? Então aqui vai ficar y igual a menos 3 vezes menos 1 mais 1. Então y igual menos com menos dá mais. Então aqui vai ficar mais 3 vezes 1 dá 3, mais 1 e aqui vai dar 4. Tá vendo? Então o primeiro número meu aqui é 4. Tem que ficar esperto com o sinal. Então aqui é 4. Menos 3 vezes 0 dá 0. 0 mais 1 dá 1. Então aqui é 1. Menos 3 vezes 1 dá menos 3. Menos 3 mais 1 vai dar menos 2. Aí beleza. Menos 3 vezes 2 dá menos 6. Menos 6 mais 1 dá menos 5. E aqui vocês podem ver, ó. 4 menos 3, ó, tá indo de 3 em 3. 4 menos 3 dá 1.
1 menos 3 dá menos 2. Menos 2 menos 3 dá menos 5. Menos 5 menos 3 vai dar menos 8. A gente vai ver que vai dar, porque ó, menos 3 vezes 3 dá menos 9. Menos 9 mais 1 dá 8, dá menos 8. E assim é só seguir. Aí depois vai ser menos 11, né? Só somar 3. Depois vai ser menos 14. E aqui vai ser menos 17. Eu nem sei se vai caber ali no gráfico. Mas beleza, a gente vai colocar só alguns pontos dele aí, tá bom? Então olha só. Então o que eu tenho aqui é o seguinte. Vou pôr as coisas pra cá. Então aqui vai ficar assim, olha só. Eu vou colocar no mesmo gráfico, tá? Pra vocês verem como é que a reta vai ficar. Então aqui o primeiro meu é menos 1 e 4. Então vamos fazer de outra, vamos fazer de azul. Então aqui é menos 1 e 4. Então aqui é menos 1 e 4 aqui, ó. Menos 1 e 4, tá? Primeiro ponto ali. Depois é 0 e 1. Então 0 e 1 aqui, ó. 0 e 1, tá vendo? Depois 1 e menos 2. Então 1 e menos 2. 1 e menos 2, ó. Cadê o aqui, ó? Vou cruzar aqui. Depois 2 e menos 5. 2 e menos 5. 2 em x e menos 5 em y. Tá aqui. Depois 3 e menos 8. Então 3 aqui. Menos 8 aqui, ó. Tá? Aí o que acontece? Eu ia seguindo aqui, tá? Aí depois vai ser o quê? Vai ser 4 e menos 11. Então aqui vai ser 4. E aqui eu vou pegar lá o menos 11. Aqui vai ser 9, 10, menos 11, né? Seria isso aqui. Tá? Seria aqui. Depois o 11 vai ser 14 e assim por diante. Mas eu não vou colocar o resto não, tá? Aí beleza. Aí o que acontece? Na hora que eu ligar esses pontos, o que acontece? Desse aqui até o último aqui, ó. Você vai ver que eles vão estar alinhados. Aqui esse aqui não está alinhado porque eu fiz torto. Mas ele é para ser mais embaixo aqui, ó. Tá, o 11 vai ficar aqui. Na hora que eu ligar eles, o que vai acontecer? Eu vou formar uma reta também, ó. Formei a reta, certo? E aí o que acontece? Essa minha reta, ela é decrescente. Essa aqui é a reta 2, ó. Tá? Essa aqui é a função 2. Ela é decrescente. O que acontece? Como eu sei que ela é decrescente? Ela é decrescente porque o valor do meu A aqui é negativo, ó. O valor do meu A é menos 3. E como o A é menos 3, então ela é decrescente. Então aqui ela é decrescente, tá? Bom, seguindo essa ideia, se o A positivo é crescente e o A negativo é decrescente, dá para deduzir que se o A for 0, ela não vai ser nem crescente nem decrescente, ela vai ser horizontal, né? Ela vai ficar na horizontal ali. E a gente vai ver que isso realmente acontece mesmo, tá? Isso aí vai dar certo. Mas nesse caso a gente vai fazer mais duas ali no outro gráfico, só para a gente poder ver como é que vai ficar, tá bom? Bom, aí é o seguinte, olha só. Para poder fazer a função, eu não preciso colocar tantos pontos assim, tá? Na verdade, para montar uma função, eu preciso basicamente só de 2 pontos, tá? A gente chama eles de pontos canônicos ou pontos principais que definem essa função, tá? Agora vamos tirar esse aqui, né? Que eu deixei mais 2 funções para a gente poder ver. Eu coloquei esse tanto de número aqui, mas na verdade a gente não vai precisar deles, tá? A gente não vai precisar deles aqui. O que a gente vai precisar? Para poder montar minha função, como a gente viu que ela é uma reta, olha só, a função do primeiro grau ela é uma reta, vocês já devem ter visto que se eu colocar quaisquer 2 pontos no espaço e ligar eles, eu vou ter uma reta, né? 2 pontos definem uma reta, né? De qualquer maneira que eu precisar. Então 2 pontos definem uma reta. Aí o que acontece? Bom, se 2 pontos definem uma reta, então eu não preciso colocar esse tanto de ponto aqui para poder montar uma reta, né? Só que acontece, tem uma regra que a gente tem pontos principais, tá? Pontos principais. Quais são esses pontos? Se você olhar aqui nesse gráfico, você vai perceber que a reta, ela sempre cruza. A reta, ela passa aqui, ela sempre vai cruzar a reta x em algum ponto. Aqui foi essa daqui. Essa reta cruzou bem aqui, ó. Ela cruzou a reta x nesse ponto aqui e cruzou a reta y nesse ponto aqui, ó. Mal dá para identificar porque é um número quebrado, tá? Entre 1 e 0. Já essa aqui, o que aconteceu? Ela cruzou a reta x nesse ponto, ó. Cruzou a reta x aqui no 3 e cruzou a reta y aqui no 6, ó. No 6 no y e 3 no x, tá vendo? O que aconteceu? Vamos ver então, lá na tabelinha, quais foram esses pontos que deram certo aí. Olha só, então ela cruzou quando o x era 3 lá, ó, tá vendo? No x3.
Então o x3 é aqui, ó. Deixa eu pôr de vermelho. Então o x3 é aqui, ó. E ela cruzou no y menos 6. O y menos 6 deu aqui, ó. Bom, deu para reparar isso aqui? Olha só. Aqui é 3 e 0, aqui é 0 e menos 6. O 0 aparece nos dois, certo? A gente vai entender isso daí já já. Bom, isso aqui são chamados de ponto zero, né? Ou ponto onde toca o eixo, né? A gente vai ver isso aí, como é que funciona. Bom, então para montar o gráfico eu só preciso desses dois pontos. Eu preciso do ponto zero, os pontos do eixo, certo? E aí como é que fica? Essa tabelona aqui, a gente nem vai precisar dela. A gente vai precisar só disso aqui, ó. Então eu vou precisar de um valor para x, um valor para y, certo? A minha tabela vai ser bem menor, que ela vai ter só dois valores, certo? Ela vai ter um valor para x, então eu quero o valor de x0 e o valor de y0, certo? O valor de x0 e o valor de y0. Isso aqui vai dar para eu definir o gráfico e montar a reta da minha função, tá bom? Como é que vai ficar isso então? Olha só. Então eu quero x0. Então quando o x for 0, quanto vai valer o y? É só olhar aqui, ó. Quando o x for 0, o y, então aqui vai ficar menos 2 vezes 0 dá 0. 0. 0 menos 1 vai dar menos 1. Então quando o x for 0, meu y é menos 1. Se você tiver dúvida, você faz, ó. Você pega lá, ó. Y igual a menos 2x menos 1. Então y é igual. Aqui vai ficar menos 2 vezes 0 menos 1. Então y igual, menos 2 vezes 0 dá 0. Menos 1. Então y igual a menos 1. Tá aí. Tá? Achei o valor do y menos 1. Agora eu quero quem? Eu quero o y0. O y0. Isso aqui, gente, tem um nome. Isso aqui é chamado de raiz, tá? Isso aqui é a raiz da função. Tá? Isso aqui é a raiz da função. É onde ela toca o eixo x. E aí, beleza. O que eu vou fazer? Eu vou fazer a mesma coisa. Só que ao invés de trocar o x, eu vou trocar o y. Então, minha função que era lá, ó, y igual a menos 2x menos 1, eu quero o y0. Então, no lugar do y, eu vou pôr 0. Então, aqui vai ficar 0 igual a menos 2x menos 1. Certinho? Tá aqui, ó. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou resolver. Tem uma equação com uma variável só. Então, o menos 1 vai passar para lá, vai ficar 1 positivo. Ou posso passar o menos 2, não passar o menos 2x para lá, vai ficar 2x igual a menos 1. X igual a menos 1 sobre 2. Bom, só para ficar mais fácil de colocar no gráfico, vou transformar esse número em decimal. Então, aqui vai ficar menos com mais dá menos. 1 dividido por 2 dá meio. Então, aqui é meio. Então, quando o y for 0, meu x vai ser menos meio. Certinho? Bom, então já tem minha tabela. Então, eu já posso colocar no gráfico, né? Se eu tenho a tabelinha, eu posso colocar no gráfico. Então, vamos ver como vai ficar esse gráfico aí, ó. Se eu fiz um gráfico grandão, eu fiz de bobeira aqui, porque não vai precisar disso tudo. Então, o que acontece? Esse gráfico aqui, eu vou colocar aqui, ó. Aqui vai ser, eu vou andar assim, vai ficar 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aí aqui vai ficar 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu estou andando de 2 em 2, tá? Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6. E aqui a mesma coisa. Aqui é 1, aqui é menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6, tá? Aqui, ó. O gráfico meu tá aqui grandão, tá? Vou colocar um pouquinho mais de longe para ver, ó. Tá? Coloquei ele assim, eu coloquei, ele está dividido de 1 em 1 centímetro, tá? Eu coloquei um dado de 1 centímetro. Então, voltando aqui na tabelinha nossa, aqui a gente tem, então o primeiro par ordenado é 0 e menos 1. Então, x0, x, aqui na reta do x, 0 no x, e menos 1 no y. Então, tá aqui embaixo, ó. E aqui vai ser 0 e menos 1. Então, eu vou marcar em cima do menos 1. Quando no número for 0, na reta for 0, o outro eu marco em cima do número, tá? E aí o outro é 0 e menos meio. Então 0 vai ser menos meio em x, aqui, ó. Olha só. Então vai ser menos meio em x e 0 em y. Então menos meio em x. Então aqui na reta do x eu tenho menos meio. Meio tá aqui porque é 0, meio, 1, né? Aqui é menos meio aqui.
certo? Zero, menos meio e 0 em y. Então a gente vai ficar aqui, ó. Vai marcar aqui em cima, certo? Ligando esses dois pontos. Cadê minha régua? Minha régua. Então ligando esses dois pontos agora, olha o que vai acontecer. Eu só preciso desses dois pontos. Eu já consigo traçar a reta, certo? E lembrando, a reta ela tem que ser, ela é decrescente, porque o A meu é negativo. O A é negativo, vamos ver aqui, ó. Ó, o valor do A é negativo, menos 2. Ok? Então aqui tá certinho, olha só. Então aqui minha reta é decrescente, tá? Então essa deu certinho, só com dois pontos. Bom, pessoal, então vamos lá, continuando aqui. Então aqui eu tenho outra função, y igual a 3x menos 6, né? Isso aqui é a quarta função nossa. Bom, mesma coisa, eu não vou precisar montar aquela tabelona, eu vou precisar só do valor do x, do y, nessa ordem, tá? Porque o x vem primeiro, lá no par ordenado, né? X e y, então primeiro valor de x. Aí vai ficar assim, olha só. Então, primeiro eu preciso do x0 e depois do y0, tá bom? Então vai ficar como, ó? Então vai ficar o primeiro valor do x, então vai ficar x0, então vai ficar 3 vezes 0, porque aqui vai ser 0, x0, né? 3 vezes 0 dá 0, 0 menos 6 dá menos 6, então aqui vai ficar menos 6 mesmo, certo? Deixa eu colocar de vermelho aqui, fica mais evidente. E beleza, e agora eu vou achar o y0, o y0 eu preciso achar o valor de x, então eu vou colocar no lugar do y, eu vou colocar 0 igual a 3x menos 6, certinho? Vou passar o 3 para cá, então vai ficar menos 3x igual a menos 6. O menos 3 está multiplicando, passa dividindo. X igual a menos 6 dividido por menos 3. Menos com menos dá mais, 6 por 3 vai dar 2 positivo. Então isso aqui vai ficar 2 positivo, tá? Então eu tenho par ordenado 0 e menos 6 e 2 e 0. Agora vamos lá no nosso gráfico então. Então aqui, olha só. Então meu par ordenado lá é 0 e menos 6. Então 0 em x. Então 0 em x menos 6 em y. Então se está no 0 em x, então eu só vou descer aqui para achar o 6. Então aqui vai ficar o y. Então vou marcar onde está o y. E o outro par ordenado é 2 e 0. Ou seja, é 2 em x, 0 em y. Então eu marco em cima do 2. Certinho? E agora é só ligar os dois pontos. Tá aqui. E aí eu tenho minha reta da função, tá? Já tenho a segunda função minha. E essa função minha aqui, ela é crescente, porque meu A é positivo, ó. Se a gente olhar aqui, ó, o valor do A é positivo mesmo, tá certinho, tá bom? Então é o seguinte, e para finalizar aqui, né, só para a gente poder ver como seria uma função constante, então y igual a y igual a 2. Vamos colocar aqui para a gente ficar mais fácil. Então y igual a 2. O que quer dizer isso? Esse y igual a 2, o a meu é 0. Tá? Como eu escreveria certinho? Seria y igual a 0x mais 2. Seria isso, né? Só que na hora de eu colocar aqui, y, x e y, né? Aqui vai ficar assim, ó. Quando o x for 0 e quando o y for 0, né? O que vai acontecer aqui? Esse valor não vai existir. Porque, olha só, quando y 0 vezes 0 dá 0, mais 2 vai dar 2, né? Tá, beleza. Então vai dar 2, beleza. Agora, quando o y for 0, tem um problema, porque quando o y for 0, vai ficar 0 igual a 0y mais 2. E aí tem um probleminha aqui, porque olha só, 0x, né? 0x mais 2. Eu passo 0x para cá, 0x igual a 2. Esse 0 eu passo dividindo, x igual a 2 dividido por 0. Isso aqui não existe, gente. Não pode dividir por 0, tá? Então, nesse caso, essa parte aqui não vai existir. Tá? Essa aqui não vai existir. E aí, o que acontece? Para qualquer valor que eu colocar em x, aí a gente vai ter que abrir a tabela. Para qualquer valor que eu pôr para x, o resultado vai dar sempre 2. Ó. Se o x for 0, vai dar 0 vezes 0 dá 0, mais 2 dá 2. Se o x for 1, 0 vezes 1 dá 0, mais 2, 2. Se o x for 3, 0 vezes 3 dá 0, 0 mais 2, 2. Ou seja, sempre vai dar 2. E aí, meu gráfico ficaria assim, ó. Ficaria assim, independente do valor do x, meu y sempre seria 2. Então seria assim, ó. Seria aqui, ó. Aqui, 2. Aí se fosse 1, ia ser 2. Se fosse 3, ia ser 2.
né? Se fosse 3, 2. Se fosse 4, ia ser 2. Se fosse 5, ia ser 2. Se fosse 6, ia ser 2. E aí, no caso, ia dar uma reta horizontal aqui. Ela não ia mudar, tá? Aí o que acontece? Para a reta ter inclinação, se ela vai para cima ou para baixo, aí eu preciso do valor do A. O A não pode ser negativo, não pode ser zero, tá? Ele pode ser negativo ou positivo, só não pode ser zero, tá bom? Bom, pessoal, é isso. Isso aqui vai depender só de exercício mesmo para vocês, tá? Isso aqui é um gráfico de função. Eu acho que ficou... Né, não é a mesma coisa de explicar na sala de aula, tirar as dúvidas, mas qualquer dúvida vocês comentem aí, tá? E façam o exercício do PET, tá bom? Qualquer coisa comentem, um abraço para vocês e tchau.